Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso texto de hoje. E pegando aqui o livrinho que a gente sempre fala em alguns momentos aqui durante a semana, a gente vai ver um pedaço hoje do livro Meu Livro da Consciência, escrito por Tadashi Kadomoto, que é um livro curtinho, onde você consegue ler um capítulo por dia. São 365 episódios para você ter uma reflexão por dia do seu ano. Olha só que coisa bacana. Então você abre o livro no dia 29 de agosto, por exemplo, e você consegue ler aquela mensagem, para um pouquinho, reflete sobre e começa seu dia. Como eu sempre digo, eu não sei que horas você vai assistir a esse episódio, então que você tenha um excelente momento para escutar, seja de manhã, à tarde ou à noite. E hoje, no dia de hoje, o episódio fala sobre um tema muito importante e que eu entendo que mais do que nunca a gente está precisando, necessitando de atenção, que é a relação com os pais. Pai, mãe, família e tudo mais. Então, o título é Pais Equilibrados, Filhos Felizes. Sabemos como a infância é determinante para a nossa vida adulta. É durante os primeiros anos de vida que a criança aprende a enxergar o mundo, como funciona a dinâmica das relações humanas e constrói as bases emocionais para si. Pensando nisso, reflito sobre a importância dos pais cuidarem da sua saúde emocional para, assim, serem modelo e referência para seus filhos de pessoas capazes de liderar a própria vida e que valorizem o cuidado com si mesmos e os demais. Eu vou ler de novo esse trecho para a gente entender qual que é a temática da reflexão. Pensando nisso, reflito sobre a importância dos pais cuidarem de sua saúde emocional para, assim, serem modelo e referência para seus filhos de pessoas capazes de liderar a própria vida e que valorizem o cuidado com si mesmos e os demais. Vamos lá. Muito importante. A gente não começa a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa jornada aqui no planeta Terra, sem referências. De uma maneira ou de outra, a gente toma referências daquilo que está perto da gente. Em algum momento você vai olhar para alguém, assim que você tiver uma consciência da sua vida, e vai entender que esse alguém pode ser o seu espelho e pode ser o seu guia para você fazer coisas nesse planeta. Aí que está uma grande e importante ação da nossa vida. Em quem a gente se espelha? Quem é a pessoa que a gente entra em concordância e começa a seguir? Eu falo aqui pais equilibrados, né? Aqui no texto, pais equilibrados, filhos felizes, mas não é só a figura do pai e da mãe. A gente sabe por muitos motivos que tem muita gente que não teve acesso ao pai, não teve acesso à mãe, mas teve acesso a alguém. Então aqui, se for esse o seu caso, a gente substitui essa figura. Mesmo que por vários estudos que a gente tenha feito, a gente entenda que é importantíssimo honrar pai e mãe, como está no mandamento da Bíblia, porque de alguma forma, fisiologicamente e biologicamente falando, foram esses dois seres que originaram a sua vida. E se a gente for pensar que esses dois seres originaram a sua vida e te deram a oportunidade de entrar nesse planeta e começar uma missão, esse já é um ponto de honra. Independente do que aconteceu depois. Independente do problema, da falta, das agressões, de tudo que veio depois. Mas eles te deram o empurrão básico. Então,
entre com esse pensamento nessa reflexão, antes de mais nada, que pode clarear um pouco a sua mente, caso ela esteja um pouco bagunçada quanto a isso. Com o passar do tempo, a gente também se torna tutor. A gente também tem essa oportunidade de pegar uma vida pela mão e começar também a conduzir essas pessoas, esses seres humanos, para poder que eles façam alguma coisa na vida. Pode ser que você tenha filho ou não, pode ser que você seja de um grupo social, pode ser que você tenha acesso a crianças onde você vai fazer alguma coisa para formá-los de alguma forma, de alguma maneira. Então, seja aquilo que você entende que essas crianças precisam ser. Entenda que se você não se cuida emocionalmente também, você não consegue passar o melhor do seu emocional para essas crianças ou para essas pessoas que você ajuda. E hoje, como eu falei no início do texto, mais do que nunca a gente está com uma falta, uma carência de bons direcionamentos para famílias quase que inteiras. A gente encontra pessoas que estão totalmente desconectadas dentro da sua própria casa. A gente encontra famílias que não conversam, que estão ali com seus celulares à mesa do café, no almoço, do jantar, trocando mensagens enquanto comem, todos em silêncio. O que é muito ruim isso, porque dentro da própria casa você não tem um momento de conexão que é tão importante durante as refeições. Antigamente a gente tinha a televisão como sendo o fator que unia e desunia as pessoas num momento de encontro. Unia porque em algum momento sentava todo mundo na frente da TV para assistir um jornal, uma novela, um filme que seja, e desunia a ponto de tirar a atenção daquilo que você está fazendo quando você está, por exemplo, fazendo uma refeição. E hoje, o celular, a rede social, tudo isso toma o lugar da então TV, que fazia esse papel tanto para o bem quanto para o mal. Não estou dizendo, e a gente sempre fala, que não é benéfico. Muito pelo contrário, você está assistindo esse podcast muito provavelmente através de um celular. Ou você está assistindo através da sua TV. Mas a gente tem que saber dosar isso e saber entender que isso pode ser também um ponto de discórdia. Voltando ao tema, o que a gente precisa fazer? Entender quais são as nossas bases emocionais que estão afetadas. Quais são os problemas que a gente tem na nossa vida que a gente tem que acertar para que depois a gente possa, após uma reorganização, a gente começar então passar tudo de bom que a gente tem dentro de determinadas áreas para as pessoas que a gente cuida. Primeiro a gente, depois os outros. Tá? Então a reflexão que eu quero deixar para vocês aqui, ela tem 2 pontos. O primeiro deles é que você se conecte agora com o seu pai e mãe, mesmo que eles não estejam presentes, mesmo que eles não tenham aquela força na sua vida como você gostaria, mas que você entenda que pai e mãe juntos fizeram com que você viesse a esse mundo. E o segundo ponto de reflexão é uma pergunta que você vai se fazer agora, para entender assim, o que você, como pai, mãe ou tutor, está fazendo por uma geração que está vindo e que está muito próxima de você. O que você pode fazer melhor para esse pessoal? Pensa nisso com carinho, que tem muita coisa, como eu disse no outro episódio, que você faz e que você faz bem e que precisam de você para isso. Tá bom? Então essa foi a nossa reflexão de hoje. Ainda tem um recadinho para dar nesses últimos minutos. O podcast ele vai passar por uma possível mudança
com relação aos dias. Você vai ter aqui episódios segundas, às quartas e às quintas-feiras. Então, na segunda-feira a gente está tendo aqui a leitura do Criando Prosperidade, do Deepak Chopra. Às quartas-feiras, pela manhã, a gente vai ter leitura de trechos de livros, como a gente está fazendo habitualmente. E na quinta-feira, pela manhã, a gente vai falar sobre um outro tema, que em breve eu vou falar aqui, mas é um tema que vai te ajudar no seu desenvolvimento humano. Então, pretendo lançar aqui um curso online que você vai poder fazer na cadência do seu tempo e vai sair com grandes ferramentas. Então aguarde que isso aí vai ser anunciado muito em breve. Segunda, quarta e quinta, soltando aí na parte da manhã e você assiste quando você achar melhor. O podcast está crescendo, ele está alcançando pessoas, ele está fazendo aí um grande trabalho de conscientização. Então, se você está recebendo esse podcast é porque você está na minha lista de transmissão, que eu mando logo depois que a gente finaliza esse episódio. E eu peço apenas uma coisa para você. Eu só preciso do seu like, um like que você me dê. Já coloca o YouTube mais próximo do podcast e isso começa a ampliar os domínios. Se esse episódio foi bom para você e se você achar que outra pessoa pode gostar desse mesmo conteúdo, passe ele para frente. Pegue a mesma mensagem que você recebeu pelo WhatsApp, encaminhe para outra pessoa e a gente ganha mais um seguidor. Só assim a gente consegue aumentar e chegar a mais pessoas. Se ainda assim você quiser contribuir um pouco mais, dentro dos comentários de cada vídeo você pode colocar lá a sua mensagem, você pode sugerir temas, você pode pedir informações, nomes de livros, leituras sugeridas que eu com certeza vou analisar, vou ver se eu consigo fazer e vou colocar isso em prática o mais rápido possível. Tem dado muito certo essa parceria, muita gente entra em contato, manda, fala que queria esse ou aquele, esse próprio texto que vem desse meu livro da consciência veio por um grande amigo que me indicou, falou assim, olha, tá muito legal, isso aqui eu coloco no meu grupo do WhatsApp, eu acho que você pode falar sobre ele também. Então tem muitos outros livros que a gente pode pegar, pode ler, pode reproduzir aqui. E eu preciso da ajuda de vocês, que vocês estão aqui me apoiando desde sempre, eu preciso do apoio, do like, do comentário, da inscrição. E a meta é para que a gente consiga chegar a 1.000 inscritos até o final do ano. E eu acho que a gente consegue um pouco menos que isso. A gente está com 270, 265 inscritos hoje. A meta é que eu consiga bater os 1.000 inscritos até a virada desse ano de 2023. E eu tenho absoluta certeza que eu vou conseguir isso um pouco antes do que eu estou pensando. Com a sua ajuda, com o seu apoio, a gente consegue chegar um pouco mais longe e uma forma mais consistente. Muito obrigado pelo seu apoio, por valorizar esse meu trabalho. Isso para mim é uma importância imensa. Espero que esse texto, essa reflexão de hoje, de pais equilibrados e filhos felizes, te coloque um patamar acima daquilo que você sabia sobre o assunto e que você tenha entrado de um jeito e tenha saído de outro nesse podcast de uma forma melhor, de uma forma mais expandida. Fique com Deus e até o próximo episódio do Caminhos na Vida. Um grande abraço e até mais tarde.